Paz a todos, é um prazer enorme estar com vocês e é sempre um grande prazer ter vocês conosco nos nossos cultos online, nos cultos da Link Church. 2020 começou como uma viagem na estrada, onde estava tudo seguindo bem. A gente tinha notícias mais notícias do outro lado do mundo, mas continuávamos a nossa jornada, a nossa viagem. Até que em um certo ponto nós vemos uma placa Expect Delays, que em português mais ou menos deve traduz como trânsito lento. E nesse trânsito lento nós tivemos que parar tudo, o mundo todo teve que parar. E tudo que nós tínhamos planejado, tudo que nós tínhamos sonhado, tudo que nós tínhamos pensado em fazer, teve que ser colocado em stand-by, em espera. Porque o mundo parou, né? Não fomos somente nós. E na jornada cristã, sempre há essas placas. O caminho da fé tem esse tipo de sinais na estrada, né? Abraão e Sara tiveram que esperar o trânsito lento. Foram 25 anos esperando por Isaac. E esperar não é um conceito confortável para nós. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo para hoje e para já. É claro que quando nós vimos a placa de trânsito lento, o Expected Delays, a gente esperava que fosse 1 hora, no máximo 2 horas. Quem quer ficar parado no tempo? Quem quer ficar parado no trânsito? Ninguém quer. E tudo isso causa ansiedades, angústias, preocupações, nos custou lágrimas, dificuldades financeiras, ou seja lá de que forma for. Mas nós, como cristãos, continuamos sendo encorajados a orar e acreditar, né? A pedir e esperar. Mateus 7,7 nos ensina: peçam e receberão. E é o que a gente tem feito. A gente tem pedido, a gente tem orado, a gente tem acreditado, e nós temos que continuar nessa perseverança, nessa crença, nessa fé de que tudo vai melhorar, né? Mas para isso é preciso ter paciência. E paciência é o que Deus quer da gente também, né? Paciência é um dos frutos do Espírito que está lá no capítulo 5 de Gálatas. Mas paciência é como um cactus. Paciência só se desenvolve num terreno difícil. Olha como está lindo meu cactus. Num terreno difícil, num terreno de provações, num terreno de dificuldades, num terreno sem condições de sobreviver, né? Porque quando a gente dá condições melhores no âmbito da espera, da paciência, do desenvolver da paciência, quando a gente dá condições melhores, aí as folhas começam a cair, porque não é isso. No terreno bom, a paciência não cresce, não se desenvolve. Paciência é simplesmente acreditar em Deus em coisas do tipo: por quê? Quando? Como? Seja paciente, persevere. Dificuldades e provações também contribuem para desenvolvermos a perseverança. É o que diz em Romanos 5:3. Não tem caminho curto para a perseverança, não tem caminho curto para a paciência, para esperar em Deus. A maioria de nós já vivemos o suficiente para saber, né, quantas vezes nós já não dissemos: isso também vai passar.
ou que a tua graça me basta, né? E isso é o que nós temos que continuar fazendo nesse momento. Prosseguir, perseverar, através da dor, através do momento difícil. Há ganho do outro lado. A gente confiando em Deus, esperando em Deus, há ganho do outro lado. E também precisamos ter a certeza de que o que planejaram de mal para nós, Deus torna em bem, como nos ensina a Bíblia em Gênesis 50:20. Então, o meu recado para hoje é esse, minha mensagem para hoje é esse. Persevere nas suas orações, na fé, em acreditar que tudo isso vai passar. Nós não vamos ter um momento fácil ainda daqui para frente, ainda que a pandemia passe, mas estamos aí sendo avisados de que momentos difíceis também virão, principalmente financeiramente. Mas perseverem, continuem em oração, continuem acreditando que Deus está no controle de tudo e que Ele vai cuidar. Eu tenho certeza que Ele tem cuidado, que é o último ponto que eu gostaria de falar, é sobre a gratidão. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu não ouvi falar de uma única pessoa que passou dificuldades a ponto de realmente não ter nada, né? Todo mundo, de muito ou pouco, foi ajudado, e Deus não permitiu que faltasse. Então, vamos continuar acreditando, orando, pedindo, perseverando e desenvolvendo a nossa paciência nesses momentos difíceis, nesse período difícil que nós estamos passando e que talvez ainda venha a passar. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado porque até aqui Tu tens sido fiel conosco e nada nos faltou. Nos ajuda cada vez mais perseverarmos na nossa fé de que as coisas irão melhorar. E termos a paciência de esperar em Ti, esperar as respostas do porquê, como e quando. Tira qualquer ansiedade de nós, tira qualquer medo do nosso caminho e que a gente possa realmente cada vez mais fixar nossos olhos em Ti e seguirmos nesse momento que ainda tão de tantas indecisões, nessa caminhada que ainda está tão lenta, esse trânsito que continua tão lento, movendo aos pouquinhos agora para voltar a uma normalidade que a gente não sabe exatamente como será. Nos abençoa nesse momento, nos cuida e nos protege como Tu tens feito sempre. E não permite que ansiedades, medos e frustrações tomem conta do nosso emocional, tomem conta do nosso ser. Fica conosco, nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Um abraço a todos. Descobri, só você
coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Bem, vamos estar orando pelos aniversariantes, agradecendo a Deus pela vida deles, agradecendo pelos aniversários de casamento, agradecendo pelos aniversários por mais um ano de vida que se completa, e que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente. E aos irmãos que não constam na lista dos aniversariantes dessa semana,
Também fica aqui a nossa oração, porque Deus conhece a vida de cada um. E agora, se você talvez está do lado de um aniversariante na sua casa, alguém que talvez na sua casa e não consta nessa lista, há uma grande oportunidade para você agora também fazer essa oração junto comigo, agradecendo a vida dessa pessoa e agradecendo aquelas que não estão perto de você, mas que você sabe que fez aniversário essa semana. Eleve os teus pensamentos a Deus, a tua voz a Deus, agradecimento a Deus, para que o Senhor ajude a cada um dos nossos amigos, irmãos, família a viverem, não é? Dentro deste período, que é um período complicado, fazendo aniversário em uma época que tem sido uma época complicada para muitas pessoas, mas que é um momento também que nós podemos agradecer, festejar por mais um ano de vida. Então eu quero colocar aqui junto com vocês o parabéns aos nossos irmãos e também fazer essa oração, que você faça essa oração junto comigo, elevando e agradecendo a Deus, não é, em oração agora. Querido e bondoso Deus, estamos muito felizes porque temos essa grata oportunidade de falar contigo e agradecer pela vida de cada um. Agradecemos pela vida dos nossos irmãos, dos casamentos, Senhor, que completam mais um ano, que o Senhor abençoe, proteja esses casamentos, protejam esses relacionamentos, Senhor, protejam as famílias. Que o Senhor dê muitos e muitos anos de vida, com saúde, com paz, anos em comunhão, em unidade da família, vendo os filhos crescer. Abençoa cada um dos meus irmãos que completam mais um ano de matrimônio. E também, Senhor, pela vida dos irmãos que mais um ano, Senhor, também completam. Mais um ano de vida. Queremos agradecer e pedir que Tu venhas abençoar, guardar, dar a Tua proteção em todos os anos, todos os dias de cada um dos nossos irmãos. Guarda, protege, dirige, dá saúde. No nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos como igreja, como irmãos, como amigo, como família. Levamos a Ti, Senhor, esses nossos pedidos e ao mesmo tempo os nossos agradecimentos por anos que se completam. Aqueles que na lista estão do nosso aniversariantes da semana e aqueles também que não sabemos, mas que nesta hora cada um de nossos irmãos eleva em pensamento agradecido pelo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém.
love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me deeper still, as you call me deeper still, as you call me deeper still into love, 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 love. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am, because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor.
Grandes oportunidades nós temos de ouvir da palavra de Deus e hoje é mais uma delas que o Senhor tem nos proporcionado. Bem, há uma razão por que o espelho retrovisor do carro ele seja uma fração, ele seja menor do que o para-brisa. Você não sabe, o espelho retrovisor, aquele tem os dois da lateral do carro e tem aquele que fica em cima do motorista, não é? E tem o para-brisa, a parte da frente, aquele vidro da frente que protege os ventos, a chuva. E há uma razão, porque aquele que você tem em cima, aquele espelho retrovisor é tão pequeno e o outro espelho, o outro vidro, ele é tão grande. Os motoristas, seguro, eles olham no espelho, com certeza, para eles poderem ver, por exemplo, a parte de trás, aquilo, mas isso não é todo o tempo. Eles se concentram na maioria do tempo aonde? No para-brisa, na parte da frente, onde eles podem ver a estrada adiante. Agora, você não entraria num carro dirigido por alguém que só fica olhando para o espelho, para o retrovisor, ou olhando para trás. Você procura andar com pessoas que sabem que elas têm a necessidade de não somente estar preocupados com o que está à frente, mas também preocupados com outros detalhes importantes da condução, que é a condução do carro, do veículo. E assim também, nós olhando para isso, vemos que hoje na nossa vida nós nos deparamos com pessoas também que estão preocupados com outros detalhes. Usam o seu retrovisor para outras funções enquanto dirigem, que não seja a função somente de olhar para ver o que está indo atrás, mas se concentram na frente, na estrada. E na nossa vida espiritual também, há muitas pessoas que não estão percebendo a grande pintura, não estão concentradas em olhar para a viagem adiante, rumo à vida eterna. E elas acabam sempre olhando o que? Muitas vezes para trás. Há muitas pessoas que andam para essa estrada da vida, não é? Olhando para a sua vida, algumas se arrependem das suas falhas, mas e relembram até das suas grandes vitórias e conquistas, mas infelizmente não conseguem ter essa visão para frente. Tem pouco combustível, não estão percebendo o quanto de combustível elas têm para suas viagens e acabam parando aí na estrada da vida. E muitas vezes isso é um grande impedimento para a vida das pessoas avançarem. Hoje nós vemos também na vida do ser humano que muitas pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas e estão se esquecendo daquilo que é realmente eficaz e que leva para a vida eterna. E é interessante que Deus, quando Ele faz essa atuação na nossa vida, por exemplo, usando aqui o exemplo do carro aqui, eu vejo Deus como Deus fazendo nos lembrar. É como se Deus dissesse para a gente assim, olha, toma aqui, deixa eu entregar para você aqui um balde e um pano. Primeiro, água, lava a parte da frente do seu para-brisa para você aí ficar atento, para que nada atrapalhe a sua viagem. Toma água para você colocar também no radiador, para você colocar no carro, porque há necessidade dos limpadores de para-brisa. Você tem que prestar atenção em detalhes importantes para a viagem. Abasteça o carro, cheque o óleo, veja os pneus. Tudo são detalhes para a nossa jornada da vida. Afivele o cinto de segurança, ligue o carro, engate a marcha e siga a viagem para frente. Isto é quando nós nos deleitamos da palavra de Deus, aquilo que Deus quer que nós possamos entender. A nossa viagem com Deus, ela também requer detalhes, ela requer muitas situações que nós precisamos estar atentos, tirar vantagem desses momentos que nós temos com Deus. E já começo fazendo a pergunta, antes de nós entrarmos para a oração, qual tem sido a sua percepção nos detalhes da sua jornada com Deus rumo à eternidade? Porque a nossa vida passa muito rápido. Nós estamos vivendo alguns meses de lockdown e temos visto o quanto esse tempo tem passado e nós já começamos a apontar já para mais da metade do ano, seguindo rumo ao final do ano, e os anos vão passando. Será que nós temos prestado atenção? Então hoje o que eu quero levar você mais uma vez é prestar atenção em alguns detalhes da palavra de Deus. E eu quero que você nessa hora feche os olhos comigo. Concentre-se no Senhor. Preste atenção para esses detalhes. Não fique preocupado com o retrovisor somente.
Use o retrovisor para olhar do carro no momento que você é necessário, para se saber aquilo que vem atrás, ou se tem algum carro atrás de você. Mas preste atenção na frente, olhe com atenção no caminho que está diante de você. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise forever to the King of Kings. Fecha os teus olhos. Deus, eu quero agradecer por mais uma oportunidade que nós temos como seus filhos de nos sentar ao redor da tua palavra, seja onde nós estivermos, ouvindo aquilo que o teu Espírito Santo tem para falar para nós. Mensagens que podem, Senhor, mudar a nossa história e a nossa vida, as nossas direções, que muitas vezes têm sido direções que não nos têm levado adiante rumo ao nosso lar celeste. Que nós possamos estar mais atentos para a segurança da nossa viagem, atentos, Senhor, a todos aos utensílios de segurança que precisamos para a nossa jornada, para uma jornada segura contigo, Deus. Que o Senhor possa nos levar, Deus, dentro dessa jornada, conduzindo através do seu Espírito Santo, para que possamos entender, crescer e cada dia mais, Senhor, podermos ver aquilo que tu tem feito por nós, aprendermos contigo
e que o Senhor nos guarde e nos dê realmente na porção da palavra de hoje mais um pouco de entendimento profundo na tua palavra. No nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Usa, Senhor, a minha vida, que eu possa ser usado pelo teu Espírito Santo e que eu fale aquilo que o Senhor deseja que seja falado. No nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos então indo para o final de Atos 28. Hoje é o penúltimo antes do término da próxima semana. Terminamos, creio que enfim terminamos então Atos 28 e daremos sequências com outras lições importantíssimas ao qual eu já tenho me preparado, buscado em Deus. E é interessante que nessa fala com Deus, nessa busca com Deus, isso é algo que eu tenho feito bastante nesses últimos dias, buscado bastante em Deus, buscado bastante a direção do Senhor, mais do que nunca, não é? Porque são períodos que a gente sabe que a gente acaba não tendo muito controle da situação. E Deus tem falado muito comigo. E Deus tem respondido às minhas indagações e às minhas questões. Porque eu tenho falado muito com Deus e tenho algumas perguntas, ou muitas perguntas para com Deus. E este texto que nós vamos ler hoje é um texto que o Senhor me respondeu muitas perguntas e questões. Talvez é um texto que muita gente passaria por cima e já iria para o final do capítulo e não perderia talvez tempo em algumas lições que nós aprendemos aqui com Paulo, porque precisamos entender o contexto que está sendo falado aqui. Então nós estamos em Atos 28 e leremos hoje do versículo 16 até o versículo 22, que é muito interessante para o nosso dia de hoje. Muito aplicável em vários aspectos para o nosso momento atual que estamos vivendo. E é o que Deus me levou a entender nessa semana em minhas indagações com Ele. O Espírito Santo falou muito comigo essa semana através desse texto e algumas coisas que aconteceram comigo nesta semana. E eu queria então que você abrisse sua Bíblia em Atos 28, no versículo 16, leremos até o versículo 22. E eu peço que você tenha paciência, talvez às vezes a gente se delonga na palavra, mas é importante, esse é um tempo que a gente para. A gente tem tido tantas correrias, pare um momento, preste atenção naquilo que Deus está falando. Vamos ler. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que eu estou preso com estas algemas. Versículo 21. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. E para terminar, versículo 22, todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Até aí. Aqui nessa parte da história é uma nova fase da vida de Paulo. Então podemos dizer o enfim Roma agora está assentado então nessa nova jornada da vida dele. Paulo, ele tinha passado por muitas experiências. Aqui se tem uma ideia de que já são 25 anos de ministério de Paulo. Estamos falando provavelmente aqui anos 60, ano Domini, depois de Cristo. Era um momento, é isso que a gente tem que prestar atenção na história aqui, que é um momento muito delicado por algumas circunstâncias que irão acontecer. Porque muitas coisas dependiam daquele momento ali. Pois ele estava no centro da vontade de Deus, e isso nunca pode ser tomado como uma desculpa, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Isso não é motivo para mim sair fazendo aquilo que eu quero, porque eu estou no centro da vontade de Deus.
e é uma responsabilidade, Paulo tem uma responsabilidade, e ele chegou enfim aonde? Roma, aonde é o local que não só ele desejava visitar aos irmãos aonde ele tinha escrito uma carta, mas ele também era o lugar aonde Deus queria levar Paulo. Nós estamos falando dessa jornada de Paulo, olha como Deus muitas vezes, ele é assim com a gente também. Ele fala várias vezes, ele nos mostra por várias situações e às vezes fala conosco através de palavras, de canções, de situações, através da vida de irmãos. Deus continua falando. E aqui para Paulo, essa situação onde ele tem essa certeza do que Deus... a gente viu isso daqui quando estudou em Atos 23, no versículo 11, na noite seguinte o Senhor, pondo-se do lado dele, diz, coragem. Lembra que ele estava para ser despedaçado pelos irmãos judeus ali em Jerusalém? E Deus diz para ele, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vê que é a vontade de Deus. E quando Paulo está lá no meio do mar revolto, que os marinheiros já tinham perdido a esperança de vida, já estavam à deriva, Paulo então ele chega para aqueles marinheiros e dá uma palavra de ânimo. E Paulo diz para eles em Atos 25, em Atos 27, não é? No versículo 23 e 24. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem eu pertenço e adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo. Mais uma vez Deus mostra para ele a necessidade, não é, dele ter essa confiança, não ter medo, ele não estava sozinho. Preciso que você compareça, olha só agora, perante quem? O imperador, perante César. Deus por sua graça acaba entregando para ele, diz o versículo, entrega a todos que com ele estavam e ninguém ia perecer no navio. Você lembra bem, nós passamos por isso. Então Deus fala para ele, é importante que você esteja em Jerusalém. Então ele sabe que ali é a vontade de Deus. E é importante que você vá comparecer perante o imperador. Olha onde Paulo está agora. Então a história de Paulo, ela não é apenas uma história, mas ela é uma história interessante, uma das histórias, ou os escritos de Paulo, a vida de Paulo é uma das maiores riquezas que a gente tem, e muitos historiadores também têm. Porque desde sua conversão, quando Paulo se converte, no caminho para Damasco, ali nós vemos o que acontece. Paulo, ele ali tem um encontro com Cristo. E ele, depois daquilo, ele começa a reciclar o seu conhecimento e redefinir as suas diretrizes, porque no início até do ministério de Paulo, logo em seguida ele sai até para falar da palavra de Deus depois de sua conversão e tudo, que a gente até diz como conversão, mas na verdade Paulo sempre teve um Deus, ele sempre serviu ao Deus, mas da forma como ele achava que era no ensino do judaísmo. Mas agora Deus estava redirecionando a vida de Paulo, a base de Paulo, ao Deus que Paulo sempre dizia servir. Agora Deus estava mostrando para ele. E Paulo ele enfrenta várias dificuldades no início do seu ministério. E ele acaba nem sendo muito aceito. E ele acaba sendo perseguido por esses homens. E perseguição é uma coisa que vai fazer parte constantemente da vida de Paulo. Em Damasco, por exemplo, ele teve que ser por uma fissura ali da muralha, ele teve que descer por um cesto para não morrer, porque havia sido feito contra ele uma cilada entre os judeus que queriam matá-lo. Porque ali todo mundo sabia que Paulo era perseguidor dos cristãos, e agora essa fama ali naquela região perseguia Paulo também. Então Paulo ficou algum tempo na Arábia. Paulo depois ele também vai para Jerusalém, ele passa depois de um tempo, ele vai para Jerusalém, depois desse tempo na Arábia. E Paulo então ele acaba retornando para Cilícia ou para Tarso, onde ele ficava, era a região de onde ele nasceu, do nascimento dele. Então era a sua terra natal. E ali Paulo ele começa a continuar no seu ministério, tendo esse tempo com Deus, e os irmãos dali não o conheciam tanto, sabiam de falar de Paulo, mas a sua fama como perseguidor dos cristãos ali era mais amena. Então, resumindo, Paulo ele é chamado por Barnabé, e Paulo volta então a essa ativa, ele começa gradativamente a voltar e recomeçar esse seu ministério. E a partir daí, são 14 anos, Paulo ele começa então 3 viagens, essas 3 viagens muito conhecidas. E o que leva, não é, Paulo a fazer essas 3 viagens consecutivas, espalhando esse evangelho
maravilhoso nesse mundo da época, que é o mundo que nós estamos, o mundo romano, e que culmina dessas 3 viagens, onde ele passa por todo o Império Romano, passando ali por que hoje é a Turquia, passando ali por Jerusalém, aquela região da Palestina, passando pela parte da Grécia, toda aquela parte. Agora Paulo, depois de ter a sua última jornada ali, fazer todo esse percurso, agora ele chega, enfim, em Roma. E Roma, então, estava assim no desejo de Deus? Estava, e também estava no desejo de Paulo? Sim. E disse isso, Paulo diz na carta dele aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 22, por esta razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas não me foi possível. Por muitas vezes Paulo tentou visitar esses irmãos. E que razão era esta que Paulo tinha para fazer tantas dessas viagens, esse desejo que Paulo tinha no coração de pregar o Evangelho? Isso ele diz no próprio Romanos 15, um pouquinho antes, não é? Ele diz assim, para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Se você for para ali para Romanos 20, Romanos 21, você vai ver o desejo de Paulo. Paulo, que sabia da necessidade daqueles irmãos de que fosse pregado a palavra de Deus ainda mais firmemente, porque aquilo se tratava do coração do império, desse novo mundo, desse mundo da época. E é interessante também quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de Lucas. Lucas escreve Atos. No Evangelho de Lucas, que é o primeiro tratado, que faz parte dos 4 evangelhos, se você olhar, a jornada é da Galileia até Jerusalém. É Jesus Cristo fazendo a sua jornada, descendo até Jerusalém, e Jesus ali cumprindo a sua missão. Essa é o tema do livro do Evangelho de Lucas. E o tema do livro de Atos, ou aquilo que se desenrola, a situação, não é, do livro de Atos dos Apóstolos, é a viagem de Jerusalém, ou olhamos ali por todo o império até onde? Roma. Se por um lado vemos ali Jesus cumprindo a sua missão, indo da Galileia até Jerusalém. Aqui temos de Jerusalém o Evangelho chegando até Roma e indo por todos os lugares. E hoje então continuamos essa lição, versículo 16 do capítulo 22. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu, no capítulo 28, né? Perdão, então Atos 28, 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sobre a custódia de um soldado. Veja a situação de Paulo, acho que dá já para entender qual é o real momento que ele está vivendo. Paulo, ele em Roma, ele agora Roma está sob o domínio. Esse César que toma o controle agora, já não é mais Cláudio, que a gente falou na semana passada. Quem assume agora é Nero. E Nero vai assumir esse poder até o final, até da vida de Paulo. Paulo vai morrer sobre esse reinado de Nero. E aqui então, Paulo está sobre um sistema de prisão, que eles consideravam um sistema de prisão carcerário, mas dentro da casa. A casa era alugada pelas custas de Paulo, em um bairro, provavelmente historiadores dizem que era um bairro mesmo normal, onde os moradores viviam, classe de pessoas, não é... talvez média para as pessoas mais pobres, e ali então alugavam uma casa e morava nessa região, arcando com suas próprias custas. E o governo então romano mandava um soldado, e esse soldado ele era acorrentado. Paulo era acorrentado a esse soldado em turnos de 6 em 6 horas. Então a cada 6 horas esse soldado trocava. Então eram 4 soldados provavelmente por dia, e trocando o que a gente chama aqui em Londres de shifts, de turnos. Então a cada 4 horas esse homem iria lá, a cada 6 horas esse homem ia lá e ficava então acorrentado. Agora, olhando para esse contexto, Paulo está preso. Ele não está livre, saindo, fazer, mas ele tinha liberdade dentro desse sistema para poder falar, receber pessoas em sua casa. E eu vejo, olhando para toda essa circunstância e até trazendo para o nosso dia de hoje, uma questão eficaz, porque lembra que eu falei que Paulo ele está dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus? Paulo, e eu acredito que todos nós,
queremos obter êxito naquilo que nós fazemos. Eu acredito que qualquer pessoa que tem sonhos, tem projetos, fazem seus planos, eles querem obter, dentro dessas dificuldades e dos desafios que nós temos, obter hoje, todos nós hoje, assim como Paulo no momento e na aflição que Paulo vivia, essa era a condição dele, ele estava sob prisão domiciliar e de certa forma hoje nós estamos saindo um pouco dessa prisão domiciliar, não totalmente, mas podemos dizer que ficamos em lockdown, e em alguns lugares são liberados, mas nem todo mundo voltou a trabalhar todas as horas, outros lugares não voltou a trabalhar, outros perderam seus empregos. Então nós vivemos um quadro em que a gente acaba também de certa forma, no sentido prisioneiros, tendo uma certa liberdade. Então esse texto, ele mostra bastante coisa, e Deus falou muito comigo essa semana, respondendo até algumas perguntas que eu tenho para Ele. Porque eu tenho muitas perguntas para Deus, e eu as coloco em Deus, lendo, orando, pedindo direção para Deus, dentro dos textos. E o Espírito Santo de Deus falou muito comigo essa semana. E dentro desses desafios que todos nós queremos ter sucesso nas jornadas, nas empreitadas. E eu acredito que isso acontece com você também. Agora, independente, por exemplo, das situações, nós todos queremos ter esse êxito. A começar aqui em Londres, essa semana, teve uma situação interessante. Todos os estudantes aqui tiveram um sério problema essa semana aqui no Reino Unido. Porque os estudantes aqui funcionam da seguinte forma. O assunto agora até deixou de ser o Covid-19, passou a ser agora a questão dos estudantes, das notas que os estudantes recebem. Porque é nesse momento que os estudantes que estão indo para as universidades recebem as suas notas para poderem acessar a universidade. Então tem universidade que pede a nota A, ele tem que ter a nota A para entrar, não pode ser B. Então há uma série de critérios, e que eles chamam de grades, né? As notas que o aluno tem que ter para ele poder acessar a universidade. E os alunos, então, eles estudam bastante para obter esse A-Levels, ou que é o Advanced Level dos alunos, que são as qualificações avançadas relacionadas à área de estudo que o estudante pretende cursar na universidade. Então, essas são provas, últimas provas realizadas, mas isso não começa só agora, já começa muito antes. Então, os estudantes desde desse ensino médio, eles já começam 16, 17, 18 anos, já se preparar. O estudante que está ouvindo essa palavra sabe o quão difícil é esse período, porque ele tem que tirar nesse período notas. Então a expectativa deles todos é obter êxito para cursar a universidade desejada, porque se ele não tirar nota, ele vai ter que começar a ir para a segunda opção de universidade, que exige notas mais baixas, e até de repente pegar uma universidade que não era a primeira opção dele. E eu sei disso porque a gente enfrenta isso com muitos estudantes. Mas o que é interessante é que eles estudaram, muitos deles, para obter seus êxitos, e chegam na hora para pegar suas notas por causa de uma mudança de estratégia do governo britânico, que é o que está acontecendo agora. As notas, ou por causa do cálculo, ou do algoritmo de cálculo, que mudaram, exatamente foram mudar isso justo agora, com o coronavírus, com tanta coisa que os alunos já estão passando, sem aulas, mudaram esse algoritmo, e na hora dos alunos pegarem as suas notas, que pegam agora, semana passada foi, eles receberam uma terrível notícia. Muitos deles não pegaram a nota correta para eles acessarem a universidade que eles tinham, e foi-se descoberto essa falha desse cálculo, essa mudança desse cálculo, e o governo correu e está correndo para tentar resolver. E isso causou o quê? Uma interrupção no êxito desses alunos de acessarem as universidades, e agora tem se mudado as regras por causa de uma má condução ou de uma estratégia errada do governo, na hora errada, no momento errado, alterou toda a vida dos estudantes, e muitos deles agora estão tentando implorar para algumas universidades. Há uma correria de universidade com o governo e tentar reaver notas, até que eles chegaram a uma decisão de deixar isso a cargo dos professores e a avaliação decorrente àquilo, e não a esse algoritmo que eles estão falando. Por que eu estou falando tudo isso? Porque na nossa vida a gente está recheado de exemplos que acontecem exatamente estas mesmas circunstâncias. A gente luta, tenta obter êxito. Eu dei um exemplo agora dos jovenzinhos, porque eles lutam tanto para obter uma boa universidade, para ter um futuro na vida, e agora são impedidos por causa de algumas situações
que colocam impedimentos, e especialmente agora em períodos que a gente vive. E a lição para nós hoje, eu separei alguns critérios, não é? Por causa da dimensão do problema, porque Paulo ele tinha em suas mãos uma batata quente. A gente fala no Brasil isso, tinha até uma brincadeira da batata quente, não é? Que ia passando até dizer queimou. E Paulo sabe que ele está com uma batata quente. Esse termo a gente usa no Brasil para dizer quando você tem um problema complicado. E aqui, Paulo, ele sabe que ele está no centro da vontade de Deus, que Deus está com ele, mas não é por causa disso que Paulo vai sair em nome de Deus fazendo aquilo que ele acha que deve fazer. E eu separei alguns critérios aqui que Deus falou muito comigo, respondendo as minhas perguntas para esse momento que a gente vive, e talvez vai responder as suas perguntas também da situação que você vive. Primeiro, versículo 17, na parte A. 3 dias depois, ele convocou os líderes judeus. Então Paulo fica nessa casa, ele está preso e ele pode receber pessoas, ok? Então, 3 dias depois, Paulo já faz o que? Ele convoca os líderes judaicos. Primeiro, então, Paulo vai direto ao foco do problema. Paulo ele não esperou. Às vezes a gente pode falar, mas ele foi muito rápido. Realmente, Paulo ele não espera uma semana, vou descansar, depois de uma semana, 2 semanas eu vou fazer. Não, Paulo sabe que é uma situação eminente, a situação é complicada e você vai saber o porquê. Ele precisa, o contexto da época, ele precisa atuar e atuar rápido, ele não pode esperar muito tempo. E veio uma palavra na minha mente que é algo que a gente costuma até dizer, mas muitas vezes a gente nem sabe o que é. Você já deve ter ouvido essa palavra, ouvido essa palavra, que é procrastinação. Procrastinação é transferir para o outro dia ou deixar para depois, adiar, delongar ou postergar, colocar para outro tempo aquilo que se deve ser resolvido hoje. Existem muitas pessoas que têm isso. Elas sabem da dimensão do problema, sabem que a situação é complicada, mas elas jogam para depois. É mais ou menos não dá muito valor para o problema. Não dá muito valor para a situação. Hoje a gente tem uma situação na nossa vida real. Nós temos um problema real. O que a gente enfrenta é real. O que está para vir à frente por causa da economia, agora não só por causa do vírus, mas na questão econômica, é uma recessão em várias partes do mundo, se não no mundo todo. Então, ao indicar que os momentos serão momentos difíceis e precisamos ter os pés no chão, sim, usar a nossa fé, mas em situações reais, não em contos de fadas ou histórias imaginárias. Esse é um momento real e Paulo sabe que ele vive uma situação real, um problema real e ele precisa resolver. Ele sabe que ele precisa posicionar e posicionar rápido. Ele não pode procrastinar. Ele tem que falar, eu preciso resolver essa primeira questão. Então, Paulo ele vai primeiro do que? Direto ao foco. Segundo, ele precisa saber que apesar da correria, Paulo precisava perceber, ele ter o que? Sabedoria, diligência. Foi a palavra que eu coloquei aqui agora. Talvez você me pergunte o que é diligência. Diligência significa ter cuidado, atenção, dedicação para realizar uma tarefa e também pode significar, essa palavra significar agilidade no planejamento ou na rapidez de uma pessoa em fazer alguma coisa ou atividade. No campo de estudo, na questão da ética e da filosofia, diligência é considerada uma virtude de perseguir objetivos, zelar por ter bons princípios. Paulo sabe que é necessário resolver rápido o problema e não só isso, ele não pode sair falando em nome de Deus eu vou fazer isso, mas ele precisa ter sabedoria, pois ele estava num terreno perigoso, a gente vai falar disso, ao qual ele já havia passado muitas vezes. Ele já sabia o que poderia acontecer. O terreno perigoso do que? Da religiosidade. Paulo constantemente nas suas caminhadas, ele vai bater de frente com o sistema religioso do seu próprio povo. E esse sistema religioso, na última vez que a gente viu em Jerusalém, causou-lhe tanto problema ao ponto dele preso pelo Império Romano, que é o segundo problema. Paulo agora, ele não está em Jerusalém, numa província imperial,
porque lá os judeus tinham província imperial e província senatorial. A senatorial era mais tranquila, não tinha tanta presença de soldado. Em outras províncias imperiais, o uso de soldados era eminente. E aqui nós não estamos falando de província, nós estamos falando do centro, o coração do Império Romano. E com certeza não seria fácil se algum ressurgimento dos problemas que Paulo teve antes voltasse a acontecer aqui. Então olha que situação para Paulo. Paulo tem que ter sabedoria para lidar nesse momento. Hoje não é igual para a gente de certa forma? Lógico que dentro do nosso contexto, nós estamos dentro de um terreno ao qual nunca nós andamos na nossa vida. É a primeira vez que talvez você e eu estamos vivendo essa situação. Estamos parados há tanto tempo. Às vezes a gente acorda e pergunta para Deus: Deus, mais um dia, quando é que vai voltar tudo ao normal? Essa pergunta que a gente ouve todo o tempo. Quando é que vai se normalizar? A pergunta é: tem gente indo para os metrôs, usando aqui que nem o sistema de underground, metrô? Tem gente usando os ônibus? Como é que está ali, como é que está lá, como é que estão os empregos? Pessoas se tornando redundantes, entrando agora no terreno do desemprego, que há meses atrás a gente nem passava pela mente da gente. Sendo aprisionados pelo medo, pela situação, dificuldade, e agora nós precisamos ter o quê? A mesma coisa, um posicionamento e uma direção buscando em Deus. Óbvio que Paulo está atento a todos esses detalhes, ele sabe que ele precisa de sabedoria. Agora, presta atenção no seguinte que eu separei. Paulo sabia dessa situação, ele sabia, mas Paulo sabia que ele não estava sozinho. Paulo tinha Deus consigo, ele tinha a orientação do Espírito Santo na vida dele. Agora eu pergunto, eu e você, temos essa mesma consciência para nós? Sabemos que nós temos Deus conosco, Deus cuidando da nossa vida? Então o terceiro ponto, direção de Deus, direção do Espírito Santo de Deus. Parte B do versículo 17 de Atos 28. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse, ou seja, ele vai recontar o episódio lá de Atos 22. Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. E eles me interrogaram e queriam me soltar porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está contando a sua história, ele está indo para a sua defesa, ele não está esperando o ressurgimento chegar, ele precisa chegar à frente do problema, ele não perde tempo e ele já vai com sabedoria em Deus para tratar com esses irmãos que sempre foram irmãos dele de cultura, irmãos judeus. E ele sabe que ele precisa ter as palavras certas de Deus para chegar, porque Paulo, ele tem aqui a sexta defesa que Paulo está fazendo, porque Paulo faz a defesa, lembra? Primeiro contra o povo, depois Paulo faz a defesa dele contra os religiosos, o sinédrio da época, depois ele vai para Félix, que era o procurador ou governador lá, depois para Festus, que assume o poder no lugar, Festus e Félix, não é? Depois ele vai e fala para Agripa também. Então Agripa II, que era o rei. Então ele, para todos esses homens, e aqui mais uma vez agora, quando ele chega em Roma, ele parte em sua defesa, falando daquilo que ele considerava como certo e orientado por Deus. Agora, em outras palavras, Paulo ele está dizendo assim para aqueles irmãos judeus. Ele vê que ele não vai dizer em nome de Deus, porque ele poderia falar em nome de Jesus eu estou aqui, sou servo de Deus, Deus já disse que eu sou ungido, servo de... Hoje que a gente escuta muito, eu sou ungido, servo, separado de Deus. Não, Paulo baixa a bola, ele sabe que ele está em Deus, não é ele, e ele começa a buscar, ele fala, eu não estava atacando os judeus ou meu povo, mas são eles que estavam atacando quando eu estava em Jerusalém. E por isso eu fui obrigado a apelar para o governo, ou seja, eu acabei expondo um dos meus irmãos, de certa forma, apelando para os gentios, para o governo romano, mas eu fiz isso porque eu estava me defendendo e eu não sou traidor dos meus irmãos. Pelo contrário, até o próprio
imperador ou o próprio governo romano não achou culpa em mim, mas continuam me perseguindo. Então vê que Paulo ele tenta arrazoar, ele tenta falar, trazer os irmãos à razão, para que eles pudessem entender. Ele não sai em nome de Deus tacando pedrada por alguns pontos que a gente vai ainda ver, porque o terreno que Paulo está pisando não é simplesmente ele estar no solo romano, no coração de Roma. Há muitas situações aqui. Agora a quarta, que é a motivação. Qual é o real motivo do coração ou interesse aqui de Paulo? Hoje, eis aqui, e eu posso dizer, eu até coloquei aqui, eis aqui o grande problema hoje no sistema religioso do mundo, até dentro da igreja cristã. Porque qual é a motivação de muitos homens e mulheres de Deus? A motivação é servir a Deus, o resgate das pessoas perdidas e espalhar o evangelho, ou são outras coisas que estão buscando? Prestígio, poder, dinheiro, interesse, quantas coisas. Hoje vemos aqui que Paulo ele se apega numa real motivação, que é o que o texto nos mostra. E Deus aqui usa a situação de Paulo, o Espírito Santo usa e transforma isso numa grande oportunidade, que é o que a gente vai estar vendo. Versículo 20. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa do quê? Da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Ele já fala, não é por causa de acusação que eu fui contra. Não, pelo contrário. Paulo usa o quê? Essa situação, ele diz por causa da esperança de Israel. E olha, eu vejo aqui Paulo dando um sermão. Você já ouviu falar de sermão expositivo? É quando a gente pega algo e expõe, mostra, usa como exemplo. Paulo ele está fazendo aqui um sermão expositivo para esses homens em sua defesa. Paulo, dá até para ver a cena. A hora que eu estudava esse texto aqui, eu imaginava. Paulo ele pega assim, ele levanta o quê? As algemas, talvez amarradas ao seu pé. Ele mostra para essas pessoas que vão visitar, que estão agora falando com ele, para esses judeus que estão falando com ele. E ele diz, olha essas algemas aqui, olha, essas correntes são reais. Eu não estou aqui de brincadeira, isso é uma realidade da minha vida. Olha a dificuldade, e eu estou nessa situação por causa da esperança nossa, dos judeus, da qual eu faço parte. E de quem Paulo está falando aqui? Paulo está falando de Jesus. E ele sabe que por causa do nome de Jesus, por várias vezes ele entrou em atrito por causa desse evangelho de Cristo. Ele sabia que ele precisava achar uma forma de entrar e fazer com que esses irmãos parassem, irmãos judeus parassem para ouvi-lo. Então o que acontece aqui? O que seria uma situação desfavorável, até situações desfavoráveis. Qual? Falar de Jesus, um outro Messias, o que causa já impacto contra Paulo, que chamavam ele de herege e uma série de outras coisas. Tanto que você vai ver no texto aqui falando que querem ouvir dessa seita, porque essa era a mentalidade que eles tinham. E outra situação, Paulo mostra as suas algemas. Paulo mostra que realmente a situação é desfavorável para ele, mas há o que seria uma situação desfavorável para Paulo. Deus transforma isso em uma situação para ser usada em seu favor, e Paulo reconhece isso e começa a usar. É que por causa da esperança de Israel, o que do nosso povo, Paulo está falando para eles, é que eu estou sendo punido. Eu estou lutando pelo bem de Israel. Eu não estou fazendo isso pelo mal de Israel, eu não estou querendo o mal de vocês. Nós não estamos buscando um Messias prometido, nós não estamos buscando alguém que nos livre desse poder, desse jugo, que essa era a mentalidade deles, e Paulo começa a apresentar. Mas Paulo não vai direto ao ponto, Paulo começa a dar pinceladas, sabendo usar as palavras com aqueles homens. Eu não estou querendo o mal dos judeus, e sim o bem para o meu povo, por isso estou sendo punido. Paulo sabia que suas prisões, perseguições, eram da vontade de Deus. Deus já havia falado isso para ele. Jesus Cristo sabia que ele também tinha que sofrer na cruz do Calvário. Paulo sabia que o próprio Mestre sofreu e essas perseguições viriam, mas havia um plano divino, um plano de salvação, que ela sempre caminha no coração, na vida de um homem, de uma mulher que segue a Deus. Essa era a real motivação de Paulo. A motivação, resgate. A motivação, apresentar um Cristo. A motivação, vidas sendo abençoadas. Qual deve ser o nosso posicionamento e a nossa real motivação? É abençoar, ser servos de Deus, ajudar as pessoas. Portanto, o êxito do sacrifício de Jesus
era chegar em Jerusalém e ser sacrificado. Esse era o sacrifício. O êxito da missão, né, podemos dizer assim, de Jesus era ser crucificado, ser morto e depois seria ressuscitado. Então esse era o êxito da missão de Cristo. E o êxito aqui na missão de Paulo era o quê? De levar o evangelho ao coração do império e a palavra para todos os povos. Eu começo a ouvir aqui o eco de quando Jesus ele sobe em ascensão e ele diz para os seus discípulos em Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí segue-se, e serão o quê? Minhas testemunhas aonde? Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Os confins da terra. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Irmãos, de certa forma esta é a vida de todos nós nos terrenos que a gente pisa. Paulo, por exemplo, quando ele fala para os seus irmãos em Éfeso, ele diz assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Efésios 6:19-20. Nós vemos aqui que correntes e prisões nunca foram empecilhos para os homens de Deus, nunca foi empecilho para a igreja de Cristo, nunca foi empecilho para aqueles primeiros cristãos. E pelo contrário, se você olhar, por exemplo, várias vezes, por exemplo, Atos 16, quando Paulo e Silas estão na prisão lá em Filipos, e aí à meia-noite eles estão louvando e adorando a Deus, encarcerados, e de repente vem um terremoto ali, a presença de Deus ali, e os cárceres são todos abertos, e o carcereiro vê aquilo e ele fala: poxa, tô frito, né, como a gente diz em São Paulo. Agora eu vou morrer, porque eu deixei escapar, todos os prisioneiros escaparam tudo. E aí Paulo fala para ele: não, se mate. O homem pega a espada para se matar, o carcereiro, porque ele ia morrer. De todo modo, a liderança da época, o governador de lá, ia querer a cabeça dele, né? Porque ele deixou escapar os prisioneiros. Mas aí Paulo fala para ele: não faça isso. E o que acontece no resto da história? A presença de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus entra na vida daquele homem, a família dele e eles são batizados, recebem a Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre aquela casa, e essa é a grande realidade desses exemplos. Deus usa situações desfavoráveis em nosso favor. E veja a similaridade aqui do que eu li em Efésios, do versículo 6:20, Efésios 6:20, com Atos 28:20. Parte B. Atos 28, parte B, 20, parte B, diz assim: por causa da esperança do que? De Israel é que eu estou preso em algemas. E Efésios 6:20 diz: pelo qual eu sou embaixador de quem? Embaixador preso em correntes. Embaixador de quem? De Cristo. Ele sabe, ele é embaixador de Cristo. E ele fala assim para os irmãos no fim desse versículo: orem para que, permanecendo nele, eu fale com o quê? Com coragem, como me cumpre fazer. E Deus constantemente vai dando essa coragem. Agora, quais são as lições importantes para os dias atuais? Hoje nós vemos, de certo modo, porque essa é uma das minhas indagações com Deus, porque a gente vê tantas circunstâncias, a gente vê tanto momento da gente vivendo hoje, não é? Por causa dessa questão de lockdown, do que o mundo está vivendo, tá confusão em todo lugar. E o medo também, medo e rumor entre as pessoas e alguns cristãos também, de que as igrejas, por exemplo, estão fechadas, estão impedidas de adorar a Deus por causa do vírus, por causa do lockdown. Muitos cristãos estão até comparando, por exemplo, essa situação como uma perseguição às igrejas. Aliás, sempre haverão várias formas de perseguição, nunca vai parar. Então essa não é a derradeira, até que Cristo volte, a gente vai para a glória com Deus, a gente sempre vai ter perseguição. Mas nós vivemos sim um momento bem delicado por causa aqui de um vírus, ao qual está causando grande transtorno, não é só para a igreja, mas é a nível mundial, para todo mundo. Um vírus invisível, microscópico, uma guerra invisível, e uma guerra invisível trabalhada com vírus que causa um problema econômico que de certa forma é invisível, mas que a gente sente no bolso, e também um problema invisível que a gente não vê, que são a guerra contra os poderes das trevas, a qual Satanás ele aproveita nesse momento.
E nós precisamos ter essa diligência, essa sabedoria, para agir como servos de Deus e como corpo de Cristo. E essa tem que ser a nossa aproximação, sem sombras de dúvida, que o Espírito Santo de Deus vai estar falando com a gente. Eu não sei se você tem feito essa pergunta para Deus. Se não tem, comece a fazer. Deus, Espírito Santo de Deus que habita em mim, qual é a direção que o Senhor quer para a minha vida? O que é estar regendo? Então, vê que Paulo ele vai direto ao foco, ele vai resolver o problema, ele não procrastina, não joga para depois. Depois, Paulo pede sabedoria para Deus, para agir, ele age com sabedoria, e ele é diligente, porque ele está em contato com Deus, para que ele não saia fazendo aquilo que ele acha que deve fazer, só porque Deus falou que ele vai para Roma, agora eu vou virar imperador. Não, Paulo sabe que ele precisa cumprir uma missão. Jesus sabia que ele precisava cumprir uma missão, e mesmo Jesus, muitas vezes ele se desviava para cumprir a missão de Deus. Então nós precisamos nesse tempo também ter a direção de Deus e ter a motivação correta. Qual é a motivação que me leva a voltar para a igreja? Qual é a motivação que eu sinto falta de estar na igreja? Por que que eu quero voltar a congregar? Qual é o foco de tudo isso? Por que que você sente falta de estar na comunhão dos irmãos? O que é que te leva a isso? Eu acredito, até foi uma das questões, até conversava isso com o meu irmão, e uma das coisas que eu perguntava então para Deus essa semana, e nas minhas indagações, eu me imaginei como se eu estivesse falando com o apóstolo Paulo e perguntando: olha Paulo, olha a situação que a gente está vivendo atual. Olha a situação difícil, o momento, as dificuldades, a situação que a gente está vivendo. E eu senti como se Paulo, por exemplo, estivesse dizendo para mim, eu mostrando tudo para ele, eu pudesse estar tendo essa conversa com ele, que acho que será um momento grandioso o dia que a gente puder estar conversando com esses grandes homens de Deus. Acho que Paulo diria assim para mim: ah, querido André, isso não é empecilho, mas é sim uma grande oportunidade. Os irmãos da igreja primitiva, eles se reuniram em pátios, em templos, localidades de sua região, como Jesus fazia, e depois em casas, catacumbas, locais onde os mártires eram velados para se esconder, em cavernas, e séculos mais tarde somente a igreja é o que a igreja é hoje. Esses irmãos sofreram grandes perseguições, eram sempre os culpados ou os bodes expiatórios das situações, eram condenados, pressionados a negar a fé, perdiam suas casas, confortos, bem, famílias, eram levados para as arenas, e quando não eram colocados em postes, como é o que vai acontecer, por exemplo, com Nero aqui, e no ano 64, 4 anos depois aí, Nero começa uma perseguição contra os cristãos, e comete as suas loucuras. E nós vemos todas essas lições e aprendemos com esses homens de Deus. Eu vejo Paulo chegando para mim dizendo: André, calma, isso não é o fim do mundo. A igreja já padeceu por coisas complicadas no decorrer da sua história, e a igreja permaneceu firme. E ele diz: olha o que vocês têm. Como se ele dissesse: olha a internet, olha a oportunidade, olha, hoje a gente tem a facilidade da comunicação, e nós temos sim tentado fazer esse trabalho. E nós precisamos, como cristãos, como igreja, entender isso, de que o momento que a gente vive é um momento que vai passar, e nós vamos poder voltar a essa nossa normalidade. Nós precisamos então ter essa presença de Deus nas nossas vidas. E eles responderam, versículo 21, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Versículo 22, todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que em todo lugar há gente falando contra essa seita. Então veja que agora Deus vai promover para Paulo a paz. Esses irmãos não criam confusão com ele na hora. Pelo contrário, esses judeus, irmãos de Paulo ali, conterrâneos, eles agora sentem um interesse. Eu vejo o Espírito Santo de Deus trabalhando para cumprir aquilo que Deus havia dito. Tem um servo que está ouvindo o que Deus está falando, tem a palavra de Deus que é eficaz, a colocação, tem um agir de Deus para que as coisas aconteçam em meio a esse caos, porque Paulo sabia
que ele precisava trabalhar em prol do evangelho, para o sucesso. Lembra da palavra que eu iniciei? Êxito? Aqui é o êxito, para o êxito do evangelho de Cristo, para o evangelho da salvação. Paulo precisava ser cauteloso. Olha a responsabilidade, e não somente isso. Paulo sabia que ele precisava ser responsável também por aqueles irmãos que o receberam lá. Olha a outra situação. Paulo sabia que esses irmãos precisavam que ele, da proteção de Paulo. Então Paulo, ele, quando leva a Deus, que ele vai falar talvez com Deus, e quando ele também expõe, ele fala: Deus, me dê as palavras certas, porque eu não quero causar algum dano para essa família. Não dano para o evangelho, para a causa do evangelho, o que muitas pessoas hoje não ponderam muito, e até na época de Paulo muitos também não ponderavam. A gente tem que ser luz, a gente tem que preservar o evangelho. E outra, preservar as pessoas. Paulo sabe que ele está no coração de Roma, e que nesse coração de Roma, qualquer confusão que ele causasse, até então ele falava com os judeus e sempre ele pede a Deus com certeza: Deus, me dê as palavras certas, e que o Espírito Santo de Deus trabalhe para promover o que? A paz. E nessa promoção de paz, ele pudesse continuar pregando e tendo sucesso. Hoje o sucesso é demonstrado, porque esses irmãos terão tempo, a igreja vai crescer, e Paulo vai conseguir seguir com a sua jornada de vida, escrevendo suas cartas, fazendo o evangelho de Deus. Deus está promovendo, e Deus está preservando, porque se caísse imagina, em Roma, no centro do Império Romano, caísse no ouvido do imperador que estava tendo alguma confusão, seria algo eminente para ele causar uma expulsão novamente dos judeus, como aconteceu em 49, não é, antes de Cristo, alguns anos antes, quase 10 anos antes dessa situação. E não, aqui o Espírito Santo de Deus está em conjunto com Paulo, trabalhando para que nenhuma causa de tumulto se levante, mas que tudo seja debaixo da paz de Deus, para que Paulo possa ter liberdade. Hoje nós estamos em constante declínio aqui dessa paz. Hoje nós vemos pessoas sem a paz. Hoje nós vemos pessoas, inclusive, com grande preocupação com respeito do que vai acontecer. E até ouvia uma reportagem sobre as pessoas, por exemplo, que têm problemas mentais, ou que sofrem de estresse, ou que têm problemas com vícios e drogas. Eles têm tido graves problemas, por exemplo, com pessoas que estão tendo recaídas por causa de bebida, que eram viciadas e não têm acompanhamento, e por causa desse lockdown, desse isolamento, as pessoas acabam não tendo com quem conversar, ficam isoladas, sozinhas. Outras não estão tendo acompanhamento médico, não estão conseguindo, essa ansiedade, esse estresse, essa situação, então vem sobre a vida das pessoas no momento que a gente vive. E nós precisamos atuar como esta arma de Deus, como estes homens de Deus eram no passado, para tentar, em meio ao caos, trazer a paz, promover a paz e não trazer a confusão. E para encerrar essa semana nos parceiros da Bíblia, eu conversava bastante com Deus, e nos meus momentos em que eu conversava com Deus, eu pedi ao Senhor que o Senhor me ajudasse a entender esse momento, tomar as decisões certas, e Deus acalmasse meu coração, porque não é só a situação de eu cuidar da igreja, mas a situação de eu ter os meus problemas particulares, eu ter a minha família. Todos nós estamos passando uma situação delicada, uma situação que quer causar um distúrbio ou tirar a nossa paz, e eu falava muito com Deus. E é tão interessante que um dia de manhã, enquanto eu fazia o meu devocional, que eu recebo da Sandra Corona, aquele devocional do Parceiros da Bíblia, falando de Salmos no versículo 4, no capítulo 4, perdão, versículo, enquanto eu lia aquele Salmo, nos versículos 7 e 8, Deus falou muito comigo ao meu coração sobre aqueles versículos, e eu quero encerrar deixando isso para você. Os versículos dizem o seguinte: olha o que Deus falou comigo naquela manhã: encheste o meu coração de alegria, a alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. E em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E naquele momento eu pude ter um tempo ali com Deus e agradecer a Deus, porque uma irmã em Cristo todas as manhãs manda para mim mensagens, e a gente para ler essas mensagens, para fazer a leitura e ter algo a mais.
E aquelas palavras, aquele pequeno, acho que deu o quê? 4 minutos de vídeo ali sobre esse salmo, essa devocional desse salmo. E enquanto aquele homem falava, as palavras penetraram no meu coração e eu pude, assim, posso dizer que eu ganhei o meu dia quando eu recebi esse devocional. E eu quero ler o que aquele homem disse no final, o narrador diz no vídeo, no final deste salmo ali, onde ele faz, desse vídeo, né, onde ele fala desse salmo. Olha o que o narrador diz. Ele diz: interessante como o salmista apresenta um grupo de pessoas que tinha fartura de cereal e de vinho, mas não tinha alegria. Tinham bens materiais, mas não tinham paz e nem sono tranquilo. Isso mostra que conquistas externas nem sempre são sinais de vitórias internas. E ele continua: às vezes procuramos aqui o que vai nos fazer feliz, mas no fim é justamente o que rouba a nossa paz. Corremos tanto em busca de uma vida melhor para descobrir que a própria carreira nos faz atropelar o que realmente importa na vida. Cercados por tantas tecnologias e modernidades, perdemos a simplicidade e a essência do que realmente precisamos. Ao final do mês, podemos até estar com a conta bancária cheia, mas o coração vazio por termos sacrificado no altar do sucesso os pilares da vida humana. E ele encerra com essa frase que me chamou muita atenção: riqueza material não substitui a riqueza espiritual. A primeira, a riqueza material, pode até trazer glória, mas a segunda, a riqueza espiritual, traz paz. Que nós possamos, nessa direção do nosso carro, não ficar olhando somente no retrovisor, que representa uma partícula do que é o para-brisa, tão grande à nossa frente, para a gente ter essa visão. E que nós possamos colocar esse nosso coração em Deus. E é exatamente isso que eu quero encerrar com essa canção hoje, deixando para você. Na semana que vem nós continuamos tirando e extraindo um pouco mais lições desse texto e tentando encerrar esse capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Eu quero que você fique com essa mensagem, preste atenção nessa letra e que Deus traga paz ao seu coração. Posso crer em gratidão, posso crer em dar-se por alguém, por compaixão. Posso crer em paz e amor, posso crer na honestidade, enfim, mas não é igual a que eu creio e durará o amor de Deus, nisso posso crer. Cristo diz assim: onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver sempre haverá paz, tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus que é capaz de manter meu pulsar existir. Maravilhoso é o poder sem igual, onde houver fé. Alguém além daqui que jamais ouviu o som que tem o vento e o mar, a tristeza e solidão, há desprezo pra quem estende a mão,
pedindo ajuda ou corações sentem falta de amor, mas Jesus enxerga todo o seu querer. Nós devemos só crer. Onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, existirá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus que é capaz de manter o meu pulsar existir. Maravilhoso é o poder sem igual. Onde houver fé. Jesus disse em João 14, 27 e 28: deixo com vocês a paz, é a minha paz que dou a vocês. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Oh, aleluia. Onde houver fé, onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, existirá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus que é capaz de manter meu pulsar existir. Maravilhoso é o poder sem igual. Onde houver fé, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Amém. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, mas eu gostaria agora, nesse momento, assim como temos falado e nós vimos tantas dessas lições de Paulo, eu queria encerrar com uma oração. Uma oração pela minha vida, uma oração pela sua vida, pela vida da tua família, pedindo a esse Deus tão grandioso que Ele continue trazendo a paz em meio a esse caos, trazendo a direção, trazendo estratégia, trazendo a palavra certa, o momento certo para a sua vida e para mim. E para que Deus também promova oportunidades de emprego, oportunidades de saída, caso você se sente encurralado, oportunidades de liberdade, talvez, da mente, caso você esteja passando por algum estresse, alguma situação complicada, que nós possamos ter essa liberdade que o Espírito Santo de Deus, o que aqui nós dizemos a riqueza espiritual que traz a paz, que nós possamos nos debruçar sobre as nossas orações em cima daquilo que nós aprendemos de Deus. E eu espero que hoje Deus tenha falado muito ao seu coração, para que você se posicione, não se limite, você não está preso. Você continua debaixo da liberdade do Espírito de Deus. E por isso nós vamos orar agora, entregando esse momento ao Senhor. E eu quero pedir que você se junte em oração comigo, para que nesse clamor nós possamos realmente pedir a Deus que Ele traga a solução e direcionamento para esse momento que nós vivemos. Deus, que momento nós vivemos no mundo, Senhor? Que quadro e situação nós vivemos nas nossas vidas hoje? E que situação muitas pessoas passam também? Situações complicadas e muito mais complicadas até do que a nossa, Senhor. Mas queremos te pedir, Deus, traga ao nosso coração a paz que excede todo entendimento.
a paz que transforma a nossa vida, a paz que nos dê uma mente que saiba pensar, que saiba tirar decisões corretas e que não saia agindo de qualquer forma por causa do momento difícil, Deus. Nos dá, Senhor, direção nas nossas palavras, nos dá direção nas nossas atitudes. Coloca sobre a nossa mente a lembrança daquilo que nós temos trabalhado na Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, visões, dá-nos, Senhor, Pai, discernimento, dá-nos, Senhor, direção em tudo que nós fazemos. Guarda os nossos filhos das frustrações, dos ataques invisíveis desse vírus, ataques invisíveis, Senhor, da própria internet, ataques invisíveis virtuais ou ataques, Senhor, invisíveis do próprio diabo, de Satanás na vida da nossa família, dos nossos filhos, na nossa mente, no nosso dia a dia. Deus, eu quero clamar pela Tua presença, assim como nós vimos e ouvimos, Senhor, tantas coisas hoje no nosso culto, sobre a Sua presença, sobre nós estarmos diante do Senhor, sobre termos o Senhor como nossa muralha, termos o Senhor como a nossa fortaleza, termos o Senhor tomando conta da nossa vida. Deus, precisamos de soluções? Óbvio, precisamos de direção? Óbvio, por isso estamos aqui, mas fala conosco, Senhor. Ajuda o Teu povo a ter o desejo de gastar ou ganhar mais tempo na palavra, ganhar mais tempo em oração, ter menos tempo às vezes com essa correria do dia, ou com televisão, ou com internet, e nós usarmos mais tempo da nossa vida em tempo com o Senhor, olhando para a vida eterna, olhando para aquilo que não perece. Nos ajuda, Deus, a ganhar, Pai, direcionamento no nosso dia a dia, do tempo gasto que nós temos, para termos tempo aproveitável, tempo onde nós não perdemos tempo, não procrastinarmos coisas, mas fazemos as coisas sobre a Tua direção, no tempo certo. Deus, dá dentro desse tempo emprego aos que estão necessitados. Sabemos que muitas pessoas estão começando a ficar desempregadas e começam a se abarrotar, Deus, as entrevistas de emprego, e às vezes são muitos candidatos. Por isso eu te peço, Senhor, cria, Senhor, uma forma, Deus, de nos dar o escape para este momento. Cria, Senhor, uma forma de nos dar direção nas famílias para o Seu sustento. O Senhor nunca abandonou o Seu povo, e não é agora, Senhor, que o Senhor vai abandonar. Não é, Senhor, agora que o Senhor vai deixar, Senhor, o Seu povo. O Senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha, Deus. Por isso, Senhor, aonde estiver o povo de Deus aqui clamando pelo Teu nome, olhando, Senhor, uns pelos outros, orando uns pelos outros, buscando na Tua palavra ser o Senhor o firme fundamento, a fortaleza, a cornerstone, Senhor, da nossa vida, nos dando a direção, o nosso good Father, sendo o Senhor o nosso Rei dos Reis, sendo o Senhor a nossa direção, Deus. Pai, eu quero te pedir, ouve, Deus, o nosso clamor. Deus, nós não estamos como igreja fechados de forma alguma, Senhor, nós estamos mais abertos do que nunca. Este é um momento propício para isso, Espírito Santo. Entra nos lares, entra nas vidas, entra no coração das pessoas. Usa as nossas vidas, Senhor, dentro desse aprisionamento que muitos de nós estamos, para sermos, Senhor, realmente luz para o mundo e sal para a terra, Deus. Sal para a preservação e luz para a direção, Deus. Pai, nos ajuda como igreja a suportar esse tempo e descansar no Senhor, para o tempo propício nós abrirmos em paz, na comunhão dos irmãos. Guarda os nossos irmãos, livra-nos de todo mal. Pai, no nome de Jesus, acaba, Senhor, com esse tormento que vivemos no mundo e nos ajuda, Deus, a voltarmos, Senhor, à nossa congregação, ao nosso tempo com nossos irmãos. Eu entrego aqui a minha sincera oração, a minha motivação ao Senhor, a minha real motivação, Deus, é de ver meus irmãos bem. Pai, a minha real motivação de ver a Tua igreja bem. A minha real motivação, Senhor, de ver, Senhor, minha família bem, Deus. E a minha real motivação, Senhor, de ver, Senhor, os meus irmãos um dia no céu. Porque nós ganhamos o céu aqui. Nós ganhamos o céu agora. Nós ganhamos o céu nessa vida.
Por isso, cuida de nós, cuida de cada um, no nome de Jesus, e que estes versículos se façam presente em nossas vidas, porque em paz eu me deito e eu logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Somos Teus, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Deus guarde a cada um, meus irmãos. E se você tiver a oportunidade, entra lá no nosso website, manda uma mensaginha para mim pela nossa correspondência lá no website. Comunica como tem sido a sua vida, comunica, me passa informações através de mensagens. Eu fico muito feliz de receber, para mim ter mais munição até para aguentar esse momento e poder também, junto com vocês, estarmos orando uns pelos outros e vivendo esse momento da melhor forma como Deus nos proporciona. Que Deus guarde a sua vida, guarde a sua casa. Em nome de Jesus, um grande abraço, um grande beijo.